Obrigado. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Em seguida, a Luciana vai cantar uma música para nós. E nós vamos, então, com isto, darmos início a um novo item, capítulo do estudo da apostila sobre mediunidade, nesse início de semana, no dia 5 de fevereiro. Então, queridos, todos nós sendo muito bem-vindos para mais um estudo, que nós agradeçamos a todos aqueles envolvidos nestes conteúdos tão relevantes e úteis para nós, para com vistas ao nosso aprendizado sobre as etapas sucessivas a respeito da mediunidade. Que nós nos vejamos sempre como irmãos e como amigos, buscando também agradecer a Jesus e a todos os benfeitores da humanidade, sobretudo aqueles que concorreram para que nós tivéssemos acesso a estas coisas e muito àqueles que hoje estarão como desencarnados, afinizados conosco e de alguma maneira sintonizados ou próximos a nós. Que eles nos abençoem, nos protejam, nos inspirem, também possam magnetizar a nossa água, que não deve ser esquecida, e que então, na noite de hoje, tenhamos o maior proveito da nossa reunião. Muito obrigado, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos, tanto encarnados quanto desencarnados. E nem precisaríamos lembrar que, diante do sofrimento que temos no mundo, que durante o estudo a nossa postura, a nossa atitude seja sempre a mais generosa, gentil, deixando completamente permeáveis e abertos os nossos departamentos íntimos, pensando em energias, vibrações, fluidos, tudo que a espiritualidade possa trabalhar, levando estes aspectos aos mais necessitados. E esse será um motivo de muita alegria para nós, nos vermos úteis na companhia dos benfeitores que já estão presentes entre nós. Muito obrigado a todos e que assim seja. Luciano, por favor. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus na tristeza de ver-te partir. Vejo Deus na tua volta, irmão, a sorrir.
Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer da feliz esperança. Sinto Deus no suave perfume da flor. Sinto Deus no adeus, companheiro da dor. Ouço Deus, vejo Deus, sinto Deus. Que assim seja. Belíssima. Bem, meus amigos, estamos bem. Então, vamos abrir a apostila, por favor, naquela que é a página 23. É o módulo 2, tema número 2, transes. Mas como eu tinha como que lembrado agora no início, nós temos visto inúmeros temas ligados à mediunidade, seguindo o que a apostila nos traz como roteiro. Né? Então, antes de nós entrarmos num tema novo, se vocês desejarem, durante alguns minutos, vocês podem trazer alguma questão, alguma dúvida, eu diria, sobre aquilo que nós já vimos antes. Mas evitando questões assim de mais pessoais, para que tudo que nós examinarmos seja o mais útil possível para todo mundo, ou para quase todo mundo. Então, fiquem muito à vontade. Se alguma questão ficou para trás, podemos colocá-la agora na frente. Posso? Pois não, Adelina. Eu já ando há algum tempo para fazer esta pergunta, porque eu vejo que é algo que sucede com muitos médiums que eu conheço, incluindo eu, e tem a ver com os efeitos, digamos assim, dos vários aspectos da mediunidade que têm sobre a nossa, fisiologicamente ou fisicamente sobre nós. E eu noto que muitas das vezes nos trabalhos, ou mesmo durante a prece, e assim, pessoas com mediunidade mais ostensiva, muitas das vezes caem lágrimas, sem querer lágrimas, os olhos lágrimas ficam cheios de lágrimas, e outras vezes bocejam muito. Depois desse bocejar, eu noto por mim, pelo menos, um certo alívio. Eu gostaria de ter uma explicação para esses dois, digamos, fenómenos, se não se importar. Bem, Adelina, boa noite. Olha, são questões interessantes mesmo, viu, Adelina? Então, o que acontece? Se a pessoa está... Vocês me ouvem bem? Se a pessoa está em oração, se a pessoa está numa reunião espírita, seja online, seja presencial, por exemplo, quanto às lágrimas, uma possibilidade, talvez a mais simples e mais comum, é que a pessoa se emocione. Porque ela, orando muitas vezes, se desdobra, percebe os espíritos no seu entorno, orando, o padrão seu vibratório se modifica para melhor, há uma sintonia com espíritos melhores, e isso traz emoção para as pessoas.
É muito comum. Por outro lado, numa reunião mediúnica, também, mesmo que não seja propriamente um momento de prece na reunião mediúnica, seja durante um diálogo fraterno, seja durante algo a benefício de um contexto ou de alguma entidade. E aí, quem é observador, quem está acompanhando os desdobramentos da reunião, também pode se emocionar, se alegrar e se emocionar por aquilo que ela está acompanhando de benefícios para quem quer que seja. Então, as emoções fazem parte do dia a dia de todo mundo e não é diferente nas atividades espirituais, de um modo geral, espíritas em particular. Outro aspecto para lembrar, Adelina e amigos, é que lágrimas carregam consigo vibrações e ectoplasma. Então, o que acontece? Misturando a questão anterior das emoções, esta atividade, seja ela qual for no âmbito da reunião, ela pode ensejar, vamos dizer, as emoções que facilitam a doação fluídica. Então, isto é, vamos dizer, algo assim, de se esperar da parte de uns e outros, não de todos. Não é que se requeira que haja emoções durante a reunião, mas nós somos seres emocionais também. E que coisa boa nós podermos, a par das questões objetivas de uma reunião, nos sensibilizarmos, vamos dizer, em função daquilo que está acontecendo durante o trabalho. Isso é uma coisa. A outra coisa é o bocejo. Então, o bocejo, não é? Ele frequentemente, ainda mais em contexto de reunião espírita, mas não só, o bocejo ele é um mecanismo de expansão de ectoplasma. Lembrando que o ectoplasma, ele, mesmo que ele não seja visível, porque ele não é tão denso de um determinado médium, a ponto de quem está observando ou nas proximidades consiga ver. Mas mesmo não vendo, quando a pessoa boceja, muito frequentemente está doando, sabendo, tendo consciência ou não, do seu fluido vital. O fluido vital, que é o ectoplasma, que pertence ao duplo etérico, ele costuma ser doado através de orifícios, sobretudo das narinas, e assim como tem quem lacrimeje, como se estivesse chorando, emocionado, né? Tem pessoas que perdem pelas narinas, tem pessoas que perdem, é um perde-ganho, né? Mas que doam, não é? Através dos orifícios auditivos, meatos auditivos externos, ou, muito frequentemente, pela boca. E como os ouvidos já são antecipadamente abertos, as narinas também, a boca não. Então, o bocejo é uma forma cerebral, espiritual, de a pessoa abrir a boca para a saída do fluido vital, para um benefício qualquer durante uma reunião séria, que é o nosso objetivo sempre. Então, as lágrimas, sempre pensar nas duas coisas.
mas pensar para entender, porque essas coisas costumam ser espontâneas. Ninguém diz, eu vou me emocionar pelo que eu estou sentindo ou pelo que eu estou acompanhando. Ninguém diz, olha, agora eu vou bocejar para doar fluidos. Isso tudo acontece dentro de uma fisiologia anímica que pode muito bem acontecer numa reunião mediúnica, mas é algo anímico e físico. Tá bem, Adelina? Muito bem. O que mais, gente? Doutor Sérgio, uma pergunta para completar aí com a Adelina. Toda vez que eu entro no hospital ou consultório, a sonolência é muito grande. É exatamente isso que você está explicando, né? Olha, frequentemente tem relação, porque a sonolência já é um grau a mais. Na sonolência, que é outra questão fisiológica, né? Deixando de lado casos em que a pessoa está muito cansada porque deu plantão, não dormiu à noite, mas tirando essas questões que às vezes ocorrem, não é? A sonolência já implica num desdobramento, já se relaciona com uma etapa adiante. Tipo assim, você vai no hospital para ajudar alguém, ou num outro ambiente, numa clínica, você tem essa boa vontade, você, o teu anjo de guarda, amigos espirituais que te acompanham, as coisas acontecem para favorecer a ajuda que eles precisam. E a sonolência faz parte disso. No limite, a pessoa pode, dentro do quarto de um paciente ou de uma enfermaria, pode recostar numa poltrona e adormecer. Mas o ideal é que não adormeça, porque mantenha um controle em relação a tudo e também quanto ao seu próprio corpo físico. Não é? Evitando de perder a consciência. É mais ou menos por aí. Mais algum aspecto, gente? Muito bem. Então, vamos fazer assim. Vamos lá para a nossa apostila e vamos começar o estudo previsto para hoje. Olhem que interessante, chama-se transes. Então, nós já começamos a imaginar o que a apostila vai tratar, não é? Então, como o nosso tema geral é a mediunidade, né? Nós vamos associar a ideia do transe com desdobramento, com algo anímico, com algo mediúnico, portanto, uma questão psíquica. Então, vamos acompanhar o texto. Olha lá, ó. Todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou más, fazem ressonância na mente do ser encarnado ou desencarnado. As ocorrências mediúnicas não poderiam ser diferentes, considerando-se a afirmação de André Luiz de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente do médium, a mente do desencarnado, que por este médium vai se comunicar. Emmanuel, por sua vez, lembra que todos nós somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio. Associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou
às forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Por que ele diz isso? Porque é o planeta Terra. Se for em Júpiter ou em Saturno, há de ser diferente. Porque lá não se tem as características da vida como temos aqui. Talvez lá nem haja um plano mais denso, mais físico, e o outro mais etéreo, mais sutil, mais espiritual. Pode ser que sim, mas não nas condições da Terra. Por quê? Mundo de expiações e provas. Bilhões de espíritos muito atrasados moralmente. Materialismo desenfreado. Orgulho, egoísmo, vaidade e outras coisas. Então, no dia a dia, as dificuldades estão aí. Então, tudo depende de cada um. Quando ele diz aqui, se nós nos ligamos, associando-nos às energias edificantes, o que é um momento de prece? Alguém pode até fazer uma oração em desespero, numa vivência penosa, num acidente, num centro cirúrgico, numa emergência, pode, mas a prece eletiva, não a de urgência, a prece programada, não é? Na verdade, é uma maneira de nós nos ligarmos com as nossas mentes espirituais, nossas almas, remetendo, fazendo escolhas para estarmos nos sintonizando aos espíritos superiores, não é? Então, prece é talvez o melhor exemplo da história da humanidade em relação ao que Emmanuel está nos trazendo. As guerras, a violência, o mal perpetrado e também elementos do dia a dia que são buscados por almas ou espíritos ou pessoas, vamos dizer assim, dentro de uma visão estreita de si mesmos, estreita sobre a própria vida, não é? É natural que essas pessoas se vinculem àqueles invisíveis que pensam e sentem como estes. E aí pode haver, não é? Vínculos de mente a mente, por afinidade, e o resultado não é bom. E o resultado pode ser algo que, como se sabe, o maior flagelo da humanidade, a obsessão. E as consequências virão. A prece tem as suas, e os pensamentos em desalinho têm as suas também. E cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. Por isso que Jesus, há 2000 anos, preconizou inúmeras vezes aos apóstolos e aos discípulos: orai e vigiai. É a mesma ideia de hoje. Muito bem, então vamos em frente. Ele fala: se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. A partir desta perspectiva, compreende-se que, independentemente do plano de vida no qual o indivíduo humano se encontra e do nível de conhecimento moral e intelectual que possua, cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual
com que se identifica. Então, aqui talvez valesse a pena nós nos lembrarmos que, ao que consta, os pensamentos humanos, não vou entrar no campo dos animais, dos outros seres da natureza que nos acompanham no planeta Terra, mas algo análogo acontece com eles. Mas para nós a coisa é muito mais profunda, muito mais séria, né? Mas, ao que se sabe, os pensamentos são emanações da mente de cada alma ou de cada espírito desencarnado, como radiações eletromagnéticas. Então, já nos lembramos do que eu vou dizer agora outras vezes ao longo de meses ou anos. Em todo o universo divino, existem 4 grandes forças, interações ou campos. Existem as forças nucleares fortes, nucleares fracas, as forças gravitacionais e as eletromagnéticas. Então, de certo modo, você está na galáxia que for, no planeta ou na estrela, ou você está naquele vácuo aparente, porque o vácuo absoluto não existe, de tal maneira que estas 4 interações, forças ou campos estão em toda parte. Seja no infinitamente pequeno, como as forças nucleares, envolvendo prótons e nêutrons, sejam quaisquer outras. E o pensamento, ao que se sabe, sem provas definitivas, quando nós pensamos, nós irradiamos, emanamos estas radiações. E é curioso e válido de se fazer essa presunção, porque existem no universo, na Terra, longe, no que é pequeno e no que é macroscópico, não é? Inúmeras radiações eletromagnéticas. As cores do arco-íris, incluindo infravermelho, por um lado, no outro extremo, ultravioleta, as radiações de micro-ondas no forno dentro de casa, a ideia, por exemplo, dos raios-x, a ideia dos raios cósmicos. Todas essas coisas são eletromagnetismo. Então, toda radiação eletromagnética, seja ela qual for, o que muda? A frequência vibratória. E, em oposição, em caráter exatamente inverso, o comprimento de onda. Ou seja, os raios cósmicos são os que têm as maiores frequências e os menores comprimentos de onda. Estão no limite de toda uma escala, a escala das radiações eletromagnéticas. Micro-ondas, frequência modulada de rádio, isso está no extremo oposto. Frequências que são lentas e comprimentos de onda longos. Pois bem, ou seja, toda radiação eletromagnética tem uma natureza que nós chamamos, por isso mesmo, dual. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em determinadas ocasiões, cada uma funciona como onda que se irradia com comprimento de onda, não é? E frequência. E o outro aspecto da natureza dual é a natureza corpuscular.
são os fótons, que podem ser de micro-ondas, das cores das luzes, e pode ser lá do raio-x, lá para frente, e dos raios cósmicos no extremo. Então, pensamento tem natureza dual. Por isso tem telepatia. Por isso, uma prece pode alcançar alguém que está enfermo num outro país, lá do outro lado do mundo, naquele mesmo momento. Por quê? Porque a velocidade do pensamento é muito rápida. A velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Pensou, já chegou. Claro que entre uma galáxia e outra, eu tenho um delay, mas para todo mundo entre nós aqui na Terra, esse lapso de tempo é praticamente desprezível. Por isso a telepatia, você pensou em alguém, não é nem porque você lembrou desse alguém. Provavelmente, esse alguém lá longe lembrou de você, daqui a pouco toca o telefone. E para sua surpresa, aquela pessoa precisando falar alguma coisa com você. O outro aspecto que tem a ver com o nosso tema é a natureza corpuscular. Então, querem ver uma coisa que é uma analogia, que também aqui já foi feita outras vezes. Me perdoem de repeti-la, né? Porque algumas pessoas não estavam. Então, essa natureza corpuscular, então eu tenho os fótons do pensamento, que são conhecidos por aí como mindons, de mind, de mente. E aí, se eu penso como médico que a imensa maioria das doenças, do ponto de vista clínico, biológico e do ponto de vista da saúde mental, não se sabe a origem. Eu sei muita coisa, todo mundo na medicina, de várias questões de diagnósticos e quadros clínicos, etiopatogenia, alguma coisa de origem se sabe, mas origem, ninguém sabe. Seja do diabetes, da pressão alta, da doença arterial coronariana, das neoplasias, e de uma infinidade, porque são milhares de problemas médicos. Então, há uma perspectiva de reflexão. É que, na verdade, se os nossos pensamentos, assim como eles irradiam e permitem uma comunicação telepática a grandes distâncias, antes do nosso pensamento ir para longe, para onde ele vai? Para dentro de nós, para o nosso entorno e para o nosso mundo celular. 30 trilhões de células dentro da organização biológica. Só que antes de chegar na biologia, que está juntinho da alma que está pensando, gerando pensamentos e sentimentos, existe o perispírito. E o perispírito, tanto quanto o corpo físico, recebem as impressões do que a mente gera no dia a dia, ao longo de todas as reencarnações da história de cada um e também durante o período da erraticidade. Como não há corpo físico no mundo espiritual, no perispírito tudo se registra. E aí qual é a ideia? As consequências de tudo isto que nós estamos elaborando dentro da nossa indisciplina, dentro da nossa invigilância, dentro dos valores morais que vamos escolhendo. O que resultou? Doença, prejuízos, prisões invisíveis. E uma das prisões é sermos
aqueles em que o melhor contexto para se viver é um planeta como a Terra, ainda tão atrasado do ponto de vista do que importa, que são os aspectos morais. Então, estamos lembrando isto, né, para que nós nos situemos, talvez, um pouco melhor. Só para completar, André Luiz, Allan Kardec não trata disso, né? Ele trata do pensamento. Mas quando Allan Kardec trabalhou aqui na Terra, por último, na codificação, ele era contemporâneo da física clássica. O eletromagnetismo é clássico, mas veio depois de Kardec, antes do ano de 1900. As leis de Maxwell, que foi o físico que descreveu maravilhosamente tudo sobre o eletromagnetismo. E depois, então, veio a física quântica, a física moderna, como se diz. Pois bem, André Luiz já viveu depois, no sentido de que, através de Chico, ele escreveu vários livros. E lá você vai encontrar André Luiz dizendo que o pensamento é eletromagnetismo. Mas não há testes clínicos, não há experimentos para tornar isso tudo algo mais concreto. Mas André Luiz falou, por um médium que é o médium mais respeitável da nossa história recente. Então, até prova em contrário, nós trabalhamos com esta hipótese. Por outro lado, vejam que bonitinho, André Luiz, ele diz que é eletromagnetismo, mas ele, sem usar a palavra quântico, porque ele não foi autorizado por Emmanuel a usar essa expressão, essa terminologia, ele diz, no entanto, com uma velocidade superior à da luz. Então, não existe eletromagnetismo do ponto de vista das leis de Maxwell, né, acima da velocidade da luz no vácuo. Qualquer coisa acima dessa velocidade é fenômeno quântico. Então, um dia nós podemos parar e olharmos isso um pouquinho mais de perto, não é fazendo outras analogias, mas a ideia que tem um valor maravilhoso para se estudar. Por isso, a sugestão de algo mais adiante é entendermos a natureza do pensamento como de uma fenomenologia eletromagnética acima da velocidade da luz, como o próprio André Luiz deixou a ideia para nós, e que, portanto, é de natureza quântica. Por quê? Porque, sendo dessa natureza, existem questões para vermos depois, por exemplo, colapso da função de onda. Isso é lindo. Para vermos a ideia de entrelaçamento quântico. Pode parecer algo distante da doutrina espírita, mas não é. Até porque não é distante de nada. É algo básico no universo de Deus. Então, por exemplo, quando Jesus promovia, sugeria a prece, a oração, quando Jesus falava da ideia do rebanho, das ovelhas, do cajado, dos apriscos diversos, e conclamava as ovelhas a estarem unidas, a amarem-se umas às outras, a evoluírem de uma maneira solidária, estabelecendo vínculos entre elas, tudo isso é entrelaçamento. E isso torna as comunidades unidas, em que os benefícios do progresso de alguns
favorece a evolução de todos. Há uma expressão que, sem querer, tem a ver com isso, que diz mais ou menos assim: se alguém evolui num aspecto moral, ascende, portanto, progride, mesmo de natureza pequenininha, quântica, em verticalidade. Quando alguém progride, encarnado ou desencarnado, pensando só no planeta Terra, por enquanto, na medida que alguém progride, pelo entrelaçamento, o rebanho inteiro é favorecido e sobe um pouquinho também. Há um espalhamento quântico nesse sentido. Por outro lado, quando alguém transgride a lei de Deus, gerando prejuízo para quem quer que seja, de uma natureza qualquer, do ponto de vista material, do ponto de vista moral, espiritual, a pessoa não vai retrogradar, porque isso não existe. Mas ela se mantém estagnada e o seu perispírito se torna mais denso. E do ponto de vista de referenciais, a pessoa desce. Sem retrogradar. Quando ela desce, o planeta inteiro desce junto. Vocês já imaginaram as repercussões das guerras? Do sofrimento de todo mundo envolvido num conflito de grandes proporções? Então, desde questões amplas a questões pequenas do dia a dia da vida de cada um. Então, essa é uma lei moral. Toda vez que alguém sobe, leva todo mundo. Toda vez que alguém desce, o mundo inteiro desce junto. Quem disse isso? Há um tempo atrás foi Manuel Filomeno de Miranda. E isso guarda, porque ele sabe, uma analogia com esses elementozinhos da física comum. Muito bem. Então, é só para, vamos dizer, ilustrar um pouco essa questão. Resulta daí, de forma indiscutível, que... Não. Antes, Emmanuel, por sua vez, lembra que todos nós somos médiuns, isso nós já vimos. A partir dessa perspectiva, compreende-se que, independentemente do plano de vida no qual o indivíduo humano se encontre, do nível de conhecimento moral e intelectual que possua, cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios. Que raios são esses? Pensamentos e sentimentos. E vive na onda espiritual com o que se identifica. Ou seja, como é que nós chamamos isso? Psicosfera própria. Cada um tem a sua. Por isso que não adianta a pessoa querer enganar as outras, querer fazer de conta que é de um jeito, mas a espiritualidade enxerga o entorno e, se quiser, enxerga o interior de cada um. Porque não há barreiras para os espíritos de uma certa condição. Então, essa é uma questão para nós. A questão que nós temos que mudar para melhor as nossas condições, a nossa essência, o nosso dia a dia, as nossas escolhas, valores, buscando as virtudes das quais os espíritos comentam sempre para nós. Muito bem. Então, olha lá, cada médium com a sua mente. E aqui, de novo, o médium pode ser um médium bem preparado, bem sensível,
bem capaz de uma fenomenologia mediúnica bem produtiva, útil, mas isso é um aspecto. E muito mais relevante é quem ele é como ser humano, como é que ele pensa, age, fala, se comunica, escolhe no dia a dia, sobretudo em família, no trabalho, na sociedade, mas sobretudo dentro do lar. Porque, em geral, é aí que as pessoas mais se revelam. Enfim, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, vocês já ouviram falar de uma palavra, uma expressão chamada dardos mentais? O que é isso? São emanações que prejudicam os outros, de baixa ou baixíssimas frequências e naturezas vibratórias. Então, os erros, os vícios, né? Os gritos, os palavrões, as más palavras, as más línguas, né? A ideia da maledicência, tudo isso tem origem de onde? Do interior, do mundo íntimo, do padrão mental de cada um. Por isso, vigilância e oração. Nunca será demais nós lembrarmos para nós mesmos, não é? O que mais importa no dia a dia. Muito bem. E, conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Ou seja, cada um tem a sua psicosfera. Ela é dinâmica, ela é mutável, ela melhora, piora, ela oscila. Ora estamos bem, ora não estamos. Vigilância e oração. Para estarmos bem, vamos dizer assim, o maior tempo possível, do dia e da noite. Porque quando nós dormimos, nós continuamos vivos e pensando. E é o que nós pensamos que vai fazer com que nós nos vinculemos durante a noite de repouso do corpo. Muito bem. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Ação e reação, causa e efeito. Assim, para que ocorra boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter noção de como funciona a sua mente e de qual é o seu potencial mental. Agora é um outro tema, mas ainda faz parte do mesmo alerta. E quando se comenta essas coisas, como ele disse ali, cada médium com a sua mente, nós temos que estender isso para todo mundo. Cada dirigente, cada expositor, cada dialogador com a sua mente. Não é? Cada ser humano, independente da crença, independente de onde viva, não é? Isso aí é um aspecto muito geral, mas que no campo da mediunidade tem um valor muito grande. Por quê? Porque isso vai fazer com que aquela pessoa seja um médium melhor preparado, ou nem tanto, para a sua tarefa mediúnica. Então, aí as repercussões são outras também, além daquelas do dia a dia da sua vida pessoal. Muito bem. Assim, para que ocorra boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter noção e qual é o seu potencial mental.
Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente, seja ele um guia, seja ele um anjo de guarda, seja ele um espírito familiar voltado para beneficiar os seus tutelados, seja um espírito necessitado, porque são estes os que mais precisam da atividade mediúnica formal das casas espíritas. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Ou seja, existem aí umas leis morais, leis de sintonia, de afinidade, que são leis e, portanto, devem ser valorizadas e respeitadas, né? Muito bem, conceito de transe. A palavra transe, do latim trânsitos, significa ir além, trespassar, ultrapassar. É genericamente entendida como qualquer alteração do estado de consciência. Segundo Jaime Servino, é um pesquisador que no livro, eu tenho ele aqui em casa, não sei aonde, porque era da biblioteca do meu pai. Além do inconsciente, transe pode ser considerado um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. Uma maneira de se referir ao que está abaixo da consciência, mas no interior do mundo de cada um. Graus de transe. O transe, mediúnico ou não, pode apresentar dois estados extremos: superficial ou consciente e profundo, inconsciente ou sonambúlico. Entretanto, entre um e outro, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial ou semi-consciente. Não faz sentido isso? No superficial, não há amnésia lacunar. O paciente se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe. Ele, às vezes, não se dá conta desse estado especial de um transe superficial. O profundo ou sonambulismo é caracterizado pela extrema sugestibilidade e amnésia lacunar. A amnésia lacunar é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe. Muito comum que o médium que trabalha numa reunião como médium de psicofonia, de vidência, durante a reunião ele revela inúmeras coisas que estão acontecendo. Os contextos dos pacientes aos quais aquele momento da reunião está se dedicando. No que termina a reunião, vamos dizer, minutos, horas ou poucos dias depois, não se lembra de mais nada. Quando durante a reunião, durante o transe mediúnico, não é?
dá a impressão de quem está próximo que a pessoa não vai esquecer aquela vivência do outro lado da vida nunca mais. Mas o esquecimento é a regra. Assim como no sono fisiológico noturno, a grande maioria se desdobra e no dia seguinte não lembra nada. Se lembra um pouquinho e não registra numa folha da cabeceira, logo depois, olha, o que eu sonhei mesmo? Já esqueceu e não lembra mais. Faz parte. Então, amnésia lacunar é um esquecimento daquele aspecto de acontecimentos vividos ou presenciados durante o trânsito. Portanto, não adianta brigar com o médium, brincando um pouco. Não adianta insistir. A pessoa pode e deve perguntar, mas o esquecimento é a regra. Por isso, porque dirigentes também esquecem. Porque dirigentes, muitas vezes, nem são médiuns ostensivos, mas são médiuns sutis. E eles também esquecem depois. Por isso que, a nível de pesquisa, é interessante, dependendo do perfil das reuniões, que elas sejam gravadas, para que não percamos as maravilhosas circunstâncias destes atendimentos. E isso possa depois ser levado adiante para o conhecimento ser como que conhecido de outras pessoas sérias sobre aqueles conteúdos. Leon Denis esclarece que durante o transe profundo ocorre uma espécie de sono magnético. Vamos ver o que ele diz. Está no livro No Invisível, como diz ali no rodapé, número 209, que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, está falando do sono magnético do transe profundo. E a separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta é quando morre. O laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre, corpo físico, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar do transe. A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Pode ser fugaz e imperceptível para os circunstantes, um súbito mergulho no inconsciente, ou prolongado com visíveis alterações do estado psíquico. André Luiz, ao citar o assistente Aulus na obra Nos Domínios da Mediunidade, informa que todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria.
Contudo, como o médium é, acima de tudo, um intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, o orientador espiritual esclarece ainda que, examinando os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva do médium está sujeita às possibilidades e à colaboração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora, o desencarnado, jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Sendo assim, o estudo do transe não pode desconsiderar a ação anímica do médium de ocorrência usual, mesmo nos transes sonambúlicos ou profundos. A alma do médium é ativa. Daí constar em O Livro dos Médiuns que os bons médiuns são os considerados bons intérpretes. Condição que lhes permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos. São médiuns mais transparentes, talvez mais versáteis, talvez de maior plasticidade mediúnica e anímica. Procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Para terminarmos por hoje, tipos de transe. Para fins deste estudo, vamos classificá-los em 3 tipos: transe patológico, espontâneo ou natural e provocado ou induzido. No patológico, o fator mórbido atua como desencadeante. Traumatismos, especialmente de crânio, particularmente crânioencefálicos, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico, são algumas condições em que, suprimidas ou modificadas as relações normais com o mundo exterior, surge eventualmente o transe, estabelecendo contato com esse outro mundo interno, a subconsciência. Aqui vale a pena lembrar, além do que foi citado, o uso de drogas psicoativas, drogas lícitas como o álcool, drogas ilícitas, todas elas, sejam as anfetaminas, a heroína, o crack, a cocaína, o fentanil, e outros, o êxtase, e outros que vão surgindo, né, nessa criação lamentável em busca de situações extraordinárias, não é, no dia a dia da vida pessoal. LSD, que é o ácido lisérgico, não é? A nível de pesquisa ou a nível de buscar um prazer momentâneo qualquer. Tudo isso leva a um transe patológico. Querem ver outro exemplo? Os fenômenos de quase morte por causa de uma parada cardíaca durante uma cirurgia com anestesia geral. Então, um dia, nós já conversamos um pouco sobre isso, outrora, mas esse assunto volta, mais cedo ou mais tarde. Então, são transes patológicos.
Os transes espontâneos ou naturais ocorrem em pessoas naturalmente predispostas. São médiuns ou sonâmbulos. E, por último, as principais formas do transe provocado ou induzido decorrem da ação magnética, hipnose e sugestibilidade. Muito bem, então é um transe induzido. O hipnotismo, ele é um processo, ele é um recurso que pode ser terapêutico. Que, por exemplo, pessoas capacitadas diante de pacientes com certos problemas sérios, você pode usar o hipnotismo, transe induzido hipnótico, nas terapias regressivas ou de vidas passadas. Não para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja, mas por especialistas que desejam ajudar os seus pacientes e conhecem esse recurso. Item B, dos efeitos de substâncias químicas. Olha só, gente. Medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Mas quando são drogas lícitas e ilícitas, é um transe provocado, mas ele é patológico. Porque você vincula as drogas ilícitas ou o álcool à questão da patologia humana. Mental. Droga, adição. Isso é transtorno mental. Nessas condições, ocorre um bloqueio cortical mais ou menos intenso da atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa ao estado de transe, situado entre a vigília propriamente dita e o sono. Esse assunto será objeto de estudo aprofundado no programa 2, quando formos estudar mediunidade, estudo e prática. Muito bem, meus amigos. Eu acho que nós concluímos, não é, esse item, que é o tema número 2, e nós agora podíamos perguntar se todos estão bem. Ficou alguma dúvida sobre o que nós vimos hoje? Quem tiver, pode perguntar. Temos 1 minuto ou 2. Georgette levantou a mãozinha. Microfone. Georgette, você está me escutando? Capaz que não. Desculpa, eu estava tentando achar o mute aqui. Está me escutando, doutor? Agora sim, estamos todos. Agora sim. Só um comentário que eu assisti, teve um estudo, aliás, um documentário na televisão americana pública sobre o uso de psicodélicos com pequenas doses de anestesia, que foi desenvolvida por doutor, acho que o nome dele é Rolando Griffiths, ele até morreu em outubro desse ano, e ele fazia parte desse estudo de aplicar psicodélicos com doses baixas de anestesia. E eles estudavam no MRI qual parte do cérebro que atuava. Mas o mais interessante é que os pacientes deles começaram a contar sobre as interações que tinham com os pais que já morreram, com os filhos que já morreram. É uma emancipação da alma naquele momento? É um transe induzido? Você já respondeu. É um transe induzido por drogas, mas como é algo experimental, não vamos dizer que é patológico, porque está dentro de um cenário de pesquisa séria, né? Provavelmente. E aí o que acontece? Desdobra e aí vai reencontrar, é como nos fenômenos de Platon. São fenômenos muito parecidos. Só que um é em laboratório, algo provocado para pesquisa, mas o resultado é o mesmo. Quando é quase morte, né,
na verdade, acontece em situações dramáticas, cirúrgicas, anestésicas, involuntárias. Acontecem sem que ninguém queira, sem que ninguém possa antecipar. Mas é uma fenomenologia muito parecida, porque tanto num caso como no outro, o reencontro com desencarnados é algo previsível. Não é obrigatório, mas é previsível, porque desdobra. Como no sono fisiológico, todo mundo encontra com seus afins, só que não lembra. Por quê? Porque a afinidade se mantém quando a alma sai do corpo. Pelo contrário, até num certo sentido, fica mais nítido. Você vai encontrar quem você se afeiçoa. Faz sentido? Eu achei bastante interessante. Bastante interessante porque é um estudo feito por uma universidade, a John Hopkins, muito bem, né? Então eu achei engraçado por os pesquisadores ficarem espantados com o outro lado que eles não esperavam, que eram as pessoas voltando e contando da vida do invisível. Muito bom. Muito bom. E vocês vejam que, queiramos ou não, tudo isso que se estuda no Espiritismo é verdadeiro e que é uma questão de tempo. E a própria ciência médica, não é? Anatomia, fisiologia, farmacologia, tudo isso se ligue nas neurociências para que nós entendamos melhor a nossa realidade. Não é? Então, essa questão das neurociências aplicadas às questões espirituais é tudo muito bonito. Um dia também nós poderíamos aprofundar um pouquinho mais essas coisas. Obrigado, João Gente. Alguém mais? Então, nós vamos pedir para a Luciana, para ela, então, cantar uma música para nós, e aí nós vamos fazer uma prece no sentido das irradiações, em proveito das pessoas próximas ou distantes de nós. Pode ser, Luciano? Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz em silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Toma o teu soluço em risos de esperança no manhã que vem. Depois da verdade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas. E ao sol da confiança, enfeita em teus caminhos, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare-se, irmão, quem for. Sofrendo chuva e vento, trigo doura o campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega,
No céu acendem estrelas até o amanhecer. Que assim nós vamos nos abraçando. Nós que estamos em lugares tão diferentes, buscando a nossa ligação com Jesus, agradecendo a vida, ao mesmo tempo buscando todos os espíritos que possam, enquanto oramos, estarem trabalhando pelos necessitados da Terra, que são bilhões mundo afora, encarnados e desencarnados. Quantas notícias tristes, preocupantes, envolvendo a morte, as desencarnações, o sofrimento, a violência se espalhando pelo mundo. Guerras, conflitos, revoluções, prejuízos na saúde, no bem-estar, pobreza, desigualdade, miséria social, física e também transtornos mentais, vitimando pessoas iguais a nós no mundo todo. Senhor, estamos abraçados, desejando doar o melhor que temos em termos de energias, de conteúdos vibratórios, desejos, escolhas, pensamentos e sentimentos. E em meio a tudo isto, fluidos vitais, como encarnados, possuindo cada um aqui uma verdadeira usina de elementos úteis que desejamos oferecer anonimamente nas mãos destes espíritos amigos, que em teu nome também estarão trabalhando e levando esse material para o melhor uso, para favorecerem os necessitados da hora que passa. Que nós nos mantenhamos solidários, fraternos, gentis, lembrando do quanto nós todos individualmente, ou unidos assim, podemos ofertar às mãos misericordiosas do Cordeiro de Deus, para que todos estes que em seu nome trabalham possam fazer o muito que nós todos gostaríamos, atenuando o sofrimento, resgatando os aflitos, encaminhando todos aqueles vítimas das maiores dificuldades na Terra
para as esferas do amor divino, nas quais completarão a sua recuperação. Abençoa, Jesus, o Chile, os que morreram neste incêndio em Valparaíso, Vinha del Mar e arredores. São mais de 120 pessoas, centenas de desaparecidos, famílias enlutadas. E nós, Jesus, gostaríamos de te suplicar tuas bênçãos amorosas e também das falanges do altiplano para todos eles. Que nenhuma das vítimas se mantenha angustiada, que as queimaduras no corpo dos feridos, no perispírito dos mortos, tudo seja sanado, porque estamos juntos e queremos vê-los todos muito bem. Ao mesmo tempo que gostaríamos de te pedir pelas vítimas da guerra na Ucrânia, no Sudão, na faixa de Gaza, na Cisjordânia e em tantos outros lugares onde as pessoas estão sofrendo tanto. Que o teu amor prevaleça, que a tua paz seja alcançada, que Deus, nosso Pai, abençoe a humanidade e permita o nosso despertar para a verdadeira vida, onde só o amor e a caridade prevalecem. Muito obrigado, amigos espirituais, por toda a dedicação a nós e ao mundo, e que todos aqueles que sofrem por circunstâncias provacionais ou expiatórias logo tenham a companhia dos anjos consigo, por merecimento, mas também por misericórdia tua e de nosso Pai Celeste. Que os bons espíritos nos fortaleçam, hoje e sempre. Luciana. Suave é o jugo, suave é o jugo, por seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo, por seu amor, ó bondoso Senhor. Tua luz traz imensa paz, tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo,
por seu amor. Ó bondoso Senhor, suave é o jugo por seu amor. Ó bondoso Senhor. Muito bem, Que assim seja. assim seja. E pode perguntar.